Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amicus, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Vladimir Ortiz da Silva, a quem nós passamos a palavra. Por favor, Vladimir. Muito obrigado, Paulo Regis. Meu boa noite a todos. É um prazer estarmos novamente tendo as nossas palestras, que têm muito contribuído para a nossa evolução cultural ao longo do tempo. Lembro apenas que, antes da pandemia, essas nossas palestras eram realizadas em palestras físicas, com a presença, e com a pandemia, nós estabelecemos o procedimento de palestras virtuais, através de videoconferência. Temos tido uma frequência de palestras bastante grande, sobre os mais variados temas, e hoje teremos a oportunidade de ter a presença do Dr. Luiz Carlos Segatti, que muito nos honra com sua presença. O Dr. Luiz Carlos é advogado civil e tributário, mas, fundamentalmente, hoje ele está aqui entre nós, independente do seu enorme currículo, para nos trazer informações a respeito do que ele está proporcionando a todo o estado do Rio Grande do Sul, tendo adquirido e hoje sendo proprietário do Castelo de Pedras Altas, que foi construído em 1913 e que pertenceu a Assis Brasil. Então, sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Luiz Carlos para que nos traga como o que o motivou e quais as suas intenções em ter o castelo e quais são as perspectivas para que tenha o castelo realmente tenha a possibilidade de ter visitações públicas. Com a palavra, doutor Luiz Carlos. Boa noite a todos. Cumprimentar o Vladimir, quero cumprimentar a todos e, desde já, agradecer por esta oportunidade de estar aqui conversando nesta tarde, nesta noite com vocês, e dizer que é um prazer imenso. Para esclarecer, o castelo hoje ele foi adquirido em nome da Camila, do Rafael e da Gabriela, que são meus filhos. Os três são advogados, então o castelo está sendo escriturado no nome deles. Quando nós iniciamos a negociação ano passado, através de um corretor, amigo nosso, familiar, o João Ives Moreira, a gente estava em busca de uma área para soja. Eu não sabia da existência do Castelo Assis Brasil, ninguém da nossa família sabia da existência do Castelo Assis Brasil. E falava em castelo, mas sei o que na minha cabeça, na nossa cabeça, passava muito, de repente só ruínas, sem muito valor, sabe? Sem muita... E aí o que aconteceu? Aí a gente acabou indo lá conhecer, e quando a gente conheceu o castelo, porque a ideia era comprar uma área para soja. E aí, quando a gente conheceu o castelo, a gente começou a pesquisar quem foi Assis Brasil, quem era Assis Brasil, e aí acabamos nos apaixonando pela história dele, por todo esse legado que ele deixou. Então, eu sou sincero com vocês, nosso objetivo no início era uma área para soja. Hoje é segundo plano, hoje não se pensa mais em plantar. Claro que vai ser cultivado soja, vai ser plantado soja, mas o foco é totalmente diferente. Então, o que está assim, muito presente assim, na nossa família? Nós nos consideramos hoje apenas proprietário do imóvel, mas nós não somos donos desse legado. Esse legado, essa história não nos pertence. Isso aí eu acho que é da sociedade, e nada mais justo
do que fique disponível para que a sociedade tenha acesso ao Castelo Assis Brasil, para ver tudo o que ele fez para o Rio Grande, tudo o que ele fez para o Brasil, por que não dizer para o mundo? Agora mesmo estou falando aqui do Parque Assis Brasil de Esteio. Eu vinha todos os anos, nunca associei o nome Parque Assis Brasil à figura do Joaquim Francisco de Assis Brasil. Trabalhei uma época em Porto Alegre, na Avenida Assis Brasil, na sede da empresa, nunca associei o nome dele. Tá? Então, nós temos hoje o Parque Assis Brasil realizado uma das maiores exposições da América do Sul. Tá? Então, por que isso? Tá? Então, eu acho que eu vou me abster um pouco de falar muito sobre o Assis Brasil. Eu entendo que vocês talvez conheçam a história até com mais propriedade do que eu, porque eu entrei, nós não somos da área do turismo, não somos da área cultural, nós somos advogados e produtores rurais. Então, tudo é muito novo para a gente, mas está muito claro na nossa família que o objetivo é abrir para visitação pública. Então, já desde o primeiro momento que a gente fechou os contratos, a gente já encaminhou o projeto de restauração, ele já foi aprovado pelo IFAI, agora foi para uma segunda comissão que analisa, que é a Secretaria da Cultura, que agora só depende deles para aprovação. A ideia é que ainda esse ano inicie as obras de restauração do castelo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas ele estava com bastante problema de infiltrações de água, bastante coisa se deteriorando, muitas coisas saqueadas, mas ainda sobrou muita coisa, principalmente a biblioteca, tem hoje eu acho que mais de 15 mil livros lá dentro ainda. Muitas obras, a enciclopédia de Delors de Lambert, tem tantas obras, até um estudo, um levantamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, onde eles catalogaram em torno de 10 mil obras. Tá? Tem 8 volumes, escrito entre 1.400 a 1.500, tem em torno de 12 livros de 1.500 a 1.600, aí tem de 1.700, tem mais. Então, tá tudo, uma boa parte dos livros já estão catalogados foram catalogados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Tá? Então, pessoal, eu não sei se vocês querem que eu fique falando, vocês querem fazer algumas perguntas mais objetivas, para mim é tentar atender a curiosidade ou alguma dúvida de vocês. Não sei o que vocês preferem. Normalmente, nós fazemos o palestrante dar uma introdução, determinado tempo, né? E depois a gente vai com as questões. Então, atendendo à sugestão do Paulo, ele me pediu para fazer também um breve comentário sobre a minha trajetória de vida e tal. Então, o que eu posso te dizer? É o que eu falar da gente, mais fácil falar dos outros. Meu pai era pedreiro, minha mãe foi faxineira, eu, desde os 10, 12 anos, cresci vendendo picolé, engraxando sapato, trabalhando em fábrica de cadeiras. Depois, com 12 anos, fui trabalhar numa oficina mecânica de ajudante. Com 15 anos, fui para um colégio agrícola, Escola Agrotécnica Federal do Sertão, me formei em técnico em agropecuária. Com 18 anos, fui trabalhar numa multinacional, uma Harabras, uma firma multinacional, uma firma japonesa, com sede em São Paulo, onde a filial era na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. E aí fiquei um tempo trabalhando lá, depois saí, abri uma revenda de produtos agrícolas e comecei a plantar soja. E fui plantando, aí casei com 19 anos, tive 3 filhos, hoje tenho 3 filhos e 5 netos, tenho 56 anos, e fui fazer direito com 38 anos, porque antes não tinha dinheiro para fazer. Tá? E fiz lá na UBRA, inclusive fiz a minha faculdade, estava conversando com o Dr. Paulo, num ano e meio, fazia a faculdade de manhã, tarde e noite, e aí consegui fazer com a André, eu quero fazer em 5 anos, fiz num ano e meio, e
quando me formei, já tinha passado na OAB, já tinha um semestre de pós-graduação também, e sempre me direcionado ao direito daí e à agricultura e pecuária. A minha vida toda foi dedicada a isso. E aí, eu recentemente, por ironia do destino, quis que o Castelo Assis Brasil veio para dentro da nossa família. Então, confesso para vocês que às vezes dá um pouco de medo, porque as pessoas criam uma expectativa muito grande e talvez até hoje a gente ainda não tem a dimensão da importância desse legado deixado por Assis Brasil. Hoje estava aqui no parque, várias pessoas vindo cumprimentar, dizer, que bom que caiu na mão de vocês, que bom que vocês estão recuperando. Sim, pessoas que às vezes a gente nem conhece. A importância do Castelo para uma cidade como Pedras Altas. Pedras Altas, o município tem 2.000 habitantes. A cidade tem 1.000 habitantes. Para vocês terem ideia, para quem não conhece o Castelo, a entrada do Castelo até a prefeitura dá 150 metros. Aí tu imagina aquilo ali abandonado, sujo, a autoestima que dá para a cidade, que dava, né? Agora, graças a Deus, a gente está roçando, limpando, porque todos os 300 hectares do Castelo é em torno da cidade. A cidade cresceu em torno do Castelo. Então, a importância, e isso tem para a cidade de Pedras Altas, para os habitantes que estão lá, tá? Para a sociedade do Rio Grande do Sul. Então, isso, às vezes, como diz o outro, assim, dá um pouco de medo, mas eu acho que é isso que nos move. O medo, às vezes, quando é controlado, ele serve de incentivo, de entusiasmo. E nós estamos, assim, cada vez mais apaixonados pela história, por essa história bonita que o Assis Brasil escreveu, e acredito que muitas vezes me perguntam, mas não vai ser fácil? Eu digo, olha, vai ser bem mais fácil do que quando ele construiu. Se nós achamos fácil, com todo o apoio que tem do governo, graças a Deus, com tantas pessoas, tanto que estamos aqui conversando hoje, é porque você se preocupa pelo Castelo, pelo legado deixado por vocês no Brasil, e tantas outras pessoas. Imagina ele ter começado a construir lá, foi em 1908, quando ele colocou a primeira pedra, começou a fazer a base. Em 1909, ele colocou a primeira pedra no andar térreo, né? Então, imagina toda a dificuldade que ele tinha. Todas aquelas pedras foram retiradas lá da própria propriedade por cuteleiros, quer dizer, a martelo, a força bruta. E, então, quer dizer, entendo eu que hoje é muito mais fácil restaurar tudo isso. Então, não sei, eu acho que com relação ao Assis Brasil, ele é patrono da agricultura no Rio Grande do Sul, tá? Tanto que o Parque Assis Brasil leva o nome dele. Ele é considerado o pai do direito eleitoral, porque o Código Eleitoral o primeiro Código Eleitoral escrito em 1932 foi em cima das ideias dele. Não foi ele que escreveu, mas ele participou de toda a organização, de todo o projeto. E também, talvez vocês já saibam, também um dos grandes responsáveis, junto com o Barão do Rio Branco e o Rui Barbosa, pelo Estado do Acre, pela criação do Estado do Acre. Tá? Tanto que lá na tríplice divisa entre Brasil, Bolívia e Peru, tem uma cidade chamada Assis Brasil, que é em homenagem a ele. Tá? Que quando iniciaram as tratativas de delimitação e resolver o conflito, foi nomeado pelo Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, e depois indicou Assis Brasil. E aí, depois de um determinado tempo, o Rui Barbosa, por outras questões, meio deixou de lado, tinha outros compromissos, e ficou, então, a cargo do Assis Brasil e do Barão do Rio Branco, até que eles conseguiram, então, assinar o Tratado de Petrópolis, né? Então, quer dizer, ele também tem história lá. Isso só para citar algumas coisas. Mas o que eu acho muito bacana, que eu me identifico muito com o Assis Brasil, assim, é porque ele sempre dizia, vários relatos, várias cartas, que ele era feliz
lá na granja, trabalhando com cultura, com o gado. Ele foi o pai do gado, foi o primeiro a trazer o gado Gerson, em 1896, para o Brasil. Em 1904, ele trouxe o gado Devo. Em 1896, esse fato me fascina, ele foi no Egito, comprou 3 cavalos árabes, tá? Para chegar lá, foi o médico da Casa Imperial, foi o governador da Bósnia, Azerbaijão, e comprou 3 cavalos árabes de um sheik no deserto. Inclusive, um deles é o cavalo de guerra dele. Isso em 1896. Por quê? Porque o Marechal Deodoro da Fonseca reclamava que o Brasil tinha perdido grandes batalhas por não ter bons cavalos. E nós tínhamos uma dependência do cavalo para a guerra, muito da Argentina. E o Brasil estava com um conflito também com a Argentina. E a primeira coisa, eles tiraram o fornecimento de animais para o Brasil. E aí ele veio para cruzar o cavalo árabe, aí ele também já importou os cavalos por sangue inglês para cruzar com o nosso cavalo crioulo, porque o nosso cavalo crioulo, na época, ele não tinha resistência e não tinha força. Não tinha velocidade. Então, ele cruzou por sangue inglês e depois com o árabe para formar uma grande base do que é o cavalo crioulo hoje, e doou esses garanhões para a condelaria que formaram lá no início a base dos cavalos da brigada. Só um breve relato, não sei se vocês já tinham conhecimento dessa parte também. Tá? E eu acho que agora eu fico à disposição também de vocês para a Já gente tem entender. gente com a expectativa de fazer perguntas aí. Tem o Mário Rogério Kober, nosso companheiro do grupo, Sim. já está escalado para fazer uma pergunta. Ok. Mário. Valeu, Vladimir, obrigado. Primeiro, assim, parabenizar o Dr. Luiz Carlos por essa iniciativa, né, por esse resgate cultural aí dessa história toda, porque fico bem surpreso até, né, em saber que deste castelo, né, da forma como isso foi tratado, como isso se encontra hoje, e fiquei bem surpreso com o seu relato, até mesmo do estado de falta de conservação, né? E eu busquei um pouco antes do nosso encontro aqui algumas fotos, né, do castelo, e chama muita atenção realmente a imensa biblioteca, né? Quantidade enorme de livros que o senhor reportou também, referiu. E eu gostaria de saber, assim, então, qual é o estado dessa biblioteca, né, com esse estágio todo de mau cuidado, né, pelo que eu entendi do castelo até hoje, se isso aí teria como resgatar, se a sua ideia é resgatar tudo isso, e também como é que a cidade está preparada, né, para ter uma movimentação, como é que o senhor pretende fazer todo esse contato cultural aí de resgatar o castelo para que as pessoas possam fazer visitações e a estrutura dessa cidade tão pequena, isso vai mexer em toda a via urbana, enfim, da estrutura toda do município. E se tem uma previsão para que isso aconteça, né? Qual é a sua ideia de quando esse vai dar o start para esse processo todo? Muito obrigado e parabéns. Obrigado. Doutor Mário, os livros, eles têm mais de 70% deles, surpreendentemente, estão em bom estado. Opa! Tá? Esses dias eu achei lá uma das primeiras, segundo que você tem relatos, primeiras edições do Alcorão, do livro do Alcorão, ele é escrita de trás para frente, com as letras são banhadas a ouro também. Com certeza. Achei uma transcrição da primeira Bíblia em russo. Nossa. A enciclopédia de Dolores está completa, do Lamberto está completa. Bom, assim, segundo o levantamento feito pelo TRE e pelo que a gente constatou, mais de 70% dos livros estão em estado muito bom. Não tão ótimo. Então, temos livro lá com mais de 500 anos, né? E ainda estão bem. Então, o que a gente fez já? Fechamos um convênio, estamos fechando um convênio com a UFPEL, já está verbalmente já acertado, é só questão de fazer o contrato, que eles vão restaurar todo o acervo dentro do castelo. Então, todos os livros vão fazer higienização, restaurar, os móveis, tudo que tiver de bens lá, eles vão restaurar.
A programação dele para restaurar em todo o acervo é em torno de 4 anos, porque é muita coisa. Sim. Se juntar em tudo, dá mais de 30 mil itens. Tá? O castelo, para restaurar todo ele, se correr tudo certo com a LIC e tal, é mais ou menos de 1 ano a 1 ano e meio a parte estrutural do castelo, que é trocar o telhado, as infiltrações de água, trocar o reboco, trocar o fio, que é aqueles fios ainda antigos com como é que eu vou dizer agora, me fugiu o termo, de pano, tá? Inclusive, agora a gente já desligou a parte elétrica para evitar algum curto-circuito, devido a todos os vírus que estão lá. Então, a nossa ideia é o quê? É agora, em seguida, começar a abrir as visitações externas. Sim. Tá? Porque eu acho que assim, o que vai nos facilitar muito é que o castelo fique na mídia. Porque aí as empresas também se interessam mais em patrocinar através da LIC. Tá? Então, graças a Deus, desde que a gente adquiriu esse castelo, a mídia tem nos sido muito favorável, o pessoal do IFAI, da Secretaria da Cultura, assim, só nota 10, tanto que o nosso projeto, tanto do IFAI, foi aprovado em menos de 24 horas. Ele entrou, acho que numa quarta de tarde, na quinta de manhã já estava aprovado pelo IFAI. Foi um tempo recorde. Agora, então, assim, a gente abrir para essa visitação externa e depois, quando nós já tivermos, então, o castelo restaurado, a gente vai fazer um ecomuseu, que o pessoal vai poder também ter acesso na parte interna. Como que a gente procede hoje? Vamos imaginar que vocês, o grupo de vocês, querem ir lá e aí a gente pode abrir uma exceção e vocês olharem a biblioteca e olhar tudo por dentro, mas sabendo que não tem luz, que tem que ser restaurado, mas mesmo assim vale a pena. Ele é muito bacana. A emoção de você entrar naquela biblioteca, de você entrar naquela sala onde foi assinado o Tratado de Paz da Revolução de 1923, entre Chimangos e Maragatos, cara, é muita emoção. Você não tem como o cara não sentir na pele, arrepiar e tremer. Eu já vi muita gente chorar lá dentro, sabe, desse amor, de toda essa história que tem. Com certeza. Então, parabéns mais uma vez. Mas o nosso objetivo é desde o início. Porque quando a gente comprou, a primeira coisa que eu fiz foi visitar a Beatriz Araújo, que é secretária da Cultura. Eu digo, vocês querem fazer o destombamento do castelo? Não, Deus o livre, é importante para o Estado. Então, me ajudem a administrar. Porque a gente não entende nada. A gente não sabe disso. Só que uma coisa que nós não vamos abrir mão é da paz da nossa família. Então, eu não quero comprar briga com o IFAI, eu não quero comprar briga com o Ministério Público. Me ajudem a fazer a correta. Porque, em primeiro lugar de tudo, lá tem que ser um exemplo de honestidade, de as coisas corretas, porque o Assis Brasil sempre foi assim. Tá? Então, não pode ser diferente. As coisas têm que ser um exemplo de lisura, de transparência e de bom relacionamento. E, graças a Deus, eles estão nos dando todas as faz assim, faz assado, na mais absoluta tranquilidade e harmonia, porque eles também têm um amor muito grande para aquele castelo. Quando eu falo castelo, é todo complexo. Tá? Sim. Obrigado. Muito bem. O Vitor Hugo. Parabéns, doutor Luiz Carlos, pela excelente apresentação e pela aquisição. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: eu, entre 98 e 99, eu trabalhei na usina termoelétrica lá da CGTE em Candiota. E, durante esse período, eu ficava... um fim de semana eu ficava lá e outro fim de semana eu vinha a Porto Alegre, porque a família estava em Porto Alegre. E um fim de semana que eu estava lá, em Candiota, eu tentei ir até Pedras Altas, exatamente por saber da existência do castelo. Eu digo, eu quero ver esse castelo de perto. Só que eu desisti na metade do caminho em função das condições da estrada. Isso.
Ou seja, a estrada justifica o nome da cidade, Pedras Altas. Tinha muita pedra na estrada e eu acabei, eu digo, vou destruir o meu carro na estrada e desisti. Eu pergunto, como é que está o acesso hoje para lá? Se tem previsão, por exemplo, de asfalto, de melhoria nas condições da estrada, para que possa haver uma visitação mais frequente. Essa é a colocação que eu gostaria de fazer. Doutor Vitor Hugo, eu não sei se na época o senhor visitava lá ou morava lá, já existia aqueles 12 quilômetros de asfalto entre Pedras Altas, sentido Pinheiro Machado. Então, hoje existe, da cidade de Pinheiro Machado até Pedras Altas, são 30 quilômetros de estrada, tá? Sendo que de Pedras Altas, direção Pinheiro Machado, tem 12 quilômetros já de asfalto. Inclusive, esse ano foi todo ele restaurado. Existe, já está aprovado, mais 12 quilômetros de Pinheiro Machado, sentido Pedras Altas. Vai ficar faltando, porque essa estrada é um pouquinho mais longe, ela vai ficar faltando em torno de uns, eu acredito que de uns 7, 8 quilômetros ainda, tá? Para ser asfaltado. Que, segundo o prefeito, eles acham que a hora que começar, eles conseguem concluir toda ela. Tá? Então, há muito empenho da prefeitura e das autoridades, porque eu já comentei em outras oportunidades, não é só o castelo. Porque quem vai no castelo vai fazer turismo, eu brinco, vai com o dinheiro, com as contas em dia, vai com tranquilidade, vai para passear, vai tomando um chimarrão. Também as pessoas que moram lá, que adoecem, que, para vocês terem uma ideia, esse dia não tinha combustível na cidade, porque os caminhões não queriam levar porque a estrada estava ruim. Tá, mas aí o que faz? Tu já imaginou adoecer, não tinha gasolina. Então, quer dizer, lá tem uma cidade, tem pessoas que adoecem, que precisam ir para os grandes centros, precisam ir para Pelotas, para Porto Alegre, para Bagé, precisam de consulta médica. Então, tem que se pensar em todo o contexto, que vai beneficiar a cidade, vai beneficiar o castelo, vai viabilizar a construção. Nós estamos também com um projeto para construir um hotel, um centro de eventos. Agora, esse ano, por exemplo, já complementando a pergunta do Dr. Mário, o pessoal do TRE de Santa Catarina queria fazer um encontro lá sobre direito eleitoral, que foi comemorado os 90 anos do primeiro Código Eleitoral. Mas aonde? Só tem uma pensão com 6 lugares. Nós temos agora, para janeiro, nós temos uma seletiva, uma prova seletiva daqueles cachorro body collar que trabalham com ovelha, de pastoreio, para assistir para o Mundial. São 100 participantes, são 3 dias, quer dizer, são 100 participantes, são 100 pessoas, mais comissão, quando vê, tem 300 pessoas, vai acomodar onde? Está entendendo? Então, a gente já está pensando também nessa questão de estrutura, porque a gente tem que viabilizar, e a nossa família está preparada. O que nós fizemos? Convidei o presidente da Assembleia Legislativa do Estado para ir visitar o castelo. O Valdeci, o nome dele não é Valdecir, Valdeci Oliveira, que inclusive foi ex-prefeito de Santa Maria, foi nos visitar para falarmos justamente sobre o que podem fazer para auxiliar nessa construção desse asfalto. Então, não sei se ele trabalhou isso ou não, mas a verdade é que já foi assinado um contrato para a construção então, desses mais de 12 quilômetros. Mas estão se trabalhando intensamente nisso. Porque ali é um polo turístico, ali tem as vinícolas, tem um potencial enorme. Não sei se eu consegui responder, doutor Vitor Hugo. Com certeza. A vez que eu tentei ir saindo de Candiota e indo em direção a Pedras Altas. Eu tinha um médico do trabalho que trabalhava junto comigo na usina, e ele fazia esse roteiro diariamente. Ele tinha consultório em Pinheiro Machado, ele fazia plantão no hospital em Pedras Altas, à noite, e pela manhã ele ia para a usina,
para trabalhar no setor de medicina do trabalho. Então, ele fazia esse roteiro diário. E aí eu tentei ir de Candiota em direção a Pedras Altas, mas desisti em função da estrada. Mas eu fico feliz pela sua iniciativa e, com certeza, eu serei um dos visitantes. Muito obrigado pela resposta. Muito bem, Vitor. Agora o Eduardo fará uma pergunta. Estão me escutando? Alô? Estão me escutando? Oi, estou ouvindo. Doutor Luiz Carlos Chegat, mais que a biografia de Assis Brasil, eu diria que a sua é notável, pelo seu empreendimento como pessoa, como determinação, pela sua família. Então, eu queria dar os parabéns aqui pela sua questão cultural, né? Porque, na verdade, eu, para minhas viagens, antes de ser advogado, também fui piloto, e viajei por esse mundo afora e sempre percebi que as pessoas que admiram cultura são aquelas que deram ensejo ao que tem na Europa, hoje em dia, a preservação de cultura, em alguns países aqui da América do Sul também, nossos vizinhos, mas é fundamental que famílias como a do senhor pensem nessa questão do legado, né, justamente. Olha a biblioteca que está sobrando, imagina a quantidade de livros valiosos que estão lá, e que ninguém deu bola. Quer dizer, como é que passou despercebido, vamos dizer assim, mais tecnicamente falando, esse tempo todo, um monte de livro de valor agregado, cultural, e as pessoas simplesmente deixaram passar. Mas o senhor não deixou. Então, justamente, a contribuição de trazer a cultura, a construção histórica, ainda mais num país hoje em dia que a política é mal vista, sempre falei até para o nosso colega aqui, dos amigos, Antenor Ferrari, que nós tínhamos que ter educação política, as pessoas tinham que gostar de política, né? Se gosta de futebol, gostar de política. Política tem a ver com a nossa vida, né? Então, a sua iniciativa é muito grande, muito grandiosa. Eu sou descendente da família Teixeira também, que é muito tradicional em Caçapava, Laros, a região toda. Os antepassados também vieram desde as Seis Marias, e eles também tiveram a ferro e fogo para construir esse Estado. E quando a gente tem um gaúcho como Assis Brasil, que, de certa forma, levou o Brasil ao nível que nós estamos hoje, o seu trabalho é importante, é uma pequena grão de areia que, somado a outros, podemos, né, ter isso como exemplo. Aspecto cultural, né? Então, eu queria dar os parabéns, eu só passei, nunca cheguei lá perto, só passei o de avião em cima, várias vezes ali, mas nunca consegui parar, lá no aeroporto. E aí, olha, até lhe digo, é uma boa iniciativa na região lá, eu usava Bagé, no aeroporto de Bagé, que era mais próximo de poder ir. Mas meus parabéns aqui, eu estou realmente, isso que eu gosto dos amigos, a gente sempre ganha uma tarde de cultura. Eu já vou estudar ali a região, vou dar uma olhada melhor, e meus parabéns, obrigado por compartilhar a sua experiência. Parabéns, mais que Assis Brasil, pela sua preservação. Obrigado, doutor Eduardo. Só uma pergunta, doutor, o senhor não tem parente em Alegrete? Tem tudo espalhado aí, uns fará por aí, outros de alemã. Bastante lá, essa família lá. Mas agradeço pelas palavras, doutor Eduardo. E dizer assim, o Assis Brasil, o que ele... Porque se a gente... quando eu comecei, agora eu estou começando a estudar muito o pensamento filosófico, tentando entender um pouco mais da filosofia política dele, a filosofia de vida dele. Então, o que ele queria com a construção daquele castelo? Ele queria provar naquela época que a pessoa poderia viver da agricultura. Quando ele fala agricultura, é lavoura e pecuária. Ele não gostava de dizer agricultura e pecuária, não. Para ele, a agricultura é a lavoura e pecuária. Que tu poderia viver do campo sem se embrustecer. Tanto que, naquela época, os filhos deles, todos falavam 7 idiomas. Quer dizer, não tinha escola pública na época. Ele trazia as professoras, cada 2 anos ele trocava, da Alemanha, ou da Nova York, ou de Paris, ou de Portugal, cada 2 anos para ensinar idiomas, várias, inclusive piano, teatro, várias coisas que tem no relato dele, porque ele queria mostrar naquela época que poderia viver da pessoa sem ser grosseiro, sem ser rude, porque até hoje, quando fala em agricultor, em colono, tem muita gente, é grosso, o cara é... Eu sei porque eu vim
de vida de colono, como eles diziam, meus avós eram e tal. O pai foi pedreiro porque eram 15 filhos para uma colônia de terra, e daí tinha mais filho que terra, daí ele teve que procurar opções. Mas assim, quando fui no colégio agrícola, esses colonos, burros, sabe, grosseiros, rudes. E o Assis Brasil dizia que naquela época, por exemplo, quando era uma família numerosa, por exemplo, tinha 10 filhos, o que o pai fazia? O Eduardo é o mais inteligente da família, esse vai fazer doutor, esse vai estudar. E os outros ficavam o quê? Em casa com o pai, trabalhando aonde? No campo. Então, se criou que o mais inteligente ia para a faculdade, mas ele não tinha dinheiro. Isso ele fala nos livros dele, defende essa tese. Então, ele queria mudar isso. Mas por que ficar no campo é um trabalho menos grato? Por que é menos grato? Hoje como dizer assim, o agronegócio vive um outro momento. Estou aqui dentro da Excluído, marca que vale em 5, 6 milhões, alta tecnologia. Mas e no tempo que era do arado de boi, que era de outras coisas, e aí? Entendeu? Então, ele quis mostrar isso. Tanto que quando ele largou a diplomacia e a parte política, os caras taxavam ele de louco. O Assis Brasil enlouqueceu. Foi viver no meio do cavalo e do gado. Isso ele fala, que sofreu esse tipo de preconceito na época. Onde é que já se viu, em 1930, vir morar no interior de Pedras Altas, que era Cacimbinhas na época, era interior de Pinheiro Machado, não era nem município. Né? Então, tanto que quando ele concorreu às eleições em 1922, contra o Borges do Medeiros, 1922 para 23, na cédula de votação dizia Joaquim Francisco de Assis Brasil, agricultor. Ele não botou advogado, não botou diplomata, não botou político. Ele foi o primeiro deputado estadual, foi o primeiro deputado federal do Rio Grande do Sul. Tá? Ele chegou na junta constitutiva, quando o Júlio de Castilho, que deu o golpe lá com o Getúlio Vargas, que ele saiu do cargo, eles assumiram, então ele ficou durante 20 e poucos dias, se não me falha a memória, como ele mais 4, como interventor, na época era presidente do Estado, né, não era governador ainda, tá? E então ele foi ministro da Agricultura no governo de Getúlio Vargas, inclusive em 1931 ele cobrava do Getúlio Vargas por que não tinham perfurado o solo ainda, porque ele não acreditava que o Brasil era o único país da América Latina que não tinha petróleo. Diz, será que nós não fomos privilegiados com essa maravilha? Diz, aí ele, numa carta dele, ele escrevia para o doutor Getúlio Vargas, diz, a única maneira que nós temos de provar que não tem petróleo é perfurando o solo. Que na época era competência do Ministério da Agricultura. Então, para te ver como ele atuava. E tem uma passagem dele, eu estou falando aqui mais ou menos para vocês verem no que ele também foi, parece que, membro da academia agora não sei se foi de Lisboa ou de Paris, me desculpem, é que eu faço, desde março que eu conheço a história, tá? Eu sou um zero à esquerda em história, muito pouco que eu conheço. Mas ele deu uma sugestão de unificar um pouco a língua portuguesa. Tá? Então, quer dizer, ele foi se meter até nessa questão de unificar, principalmente a escrita, da acentuação gráfica. Então, ele atuava desde o meio político, agricultura, letras, várias. O leque de atuação dele foi muito grande. Ele foi um dos primeiros caras a trazer o eucalipto para o Brasil. Tá? Menos no Rio Grande do Sul, ele foi o pioneiro. Ele tinha mais de 100 espécies lá. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, lá tem o eucalipto mais grosso do Rio Grande do Sul. Nós estávamos em 8, não conseguimos abraçar ele, que foi na época que ele plantou ainda. Ele tem uma variedade de eucalipto, que é madeira nobre, para substituir essa madeira de lei, que ela é toda cerne, desde a casca. Tá? Então, ele já vinha pensando nisso. Né? Ele foi o primeiro cara a usar calcário no Brasil. Imagina, naquela época dele, botar pó de pedra na terra. Deviam chamar ele de louco.
Aí sabe como é que ele fez? Ele escreveu bem grande na entrada da A grande. Ele escreveu bem grande. Aqui foi usado calcário. Escreveu 10, 20 metros cada letra, assim. E os caras chegaram, mas por que lá está mais verde? Leia. Aqui foi usado calcário. Aí queriam saber o que era o calcário. Então, assim, tu começa eu, como técnico em agropecuária, a gente estuda um pouco dessa questão de planta e coisa. Cara, nós começamos plantio direto agora do transgênico, foi em 2004. Plantio direto foi em 1980, nós virava a terra, e ele já vinha falando nessas tecnologias lá em 1800 e pouco. Tá entendendo? Então, não tem como tu não se apaixonar por isso. Não tem como tu estar naquele lugar ali, tu não se contagiar com tudo isso, com todo esse desprendimento, essa visão que ele tinha. Entendeu? Quantas guerras teve? Tu vê, 1923 deu a guerra ali da Revolução, que os caras iam lá, saqueavam tudo. Imagina chegar um exército lá. A Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. A primeira, acho que foi em 1936. Então, quer dizer, nós vivíamos de guerra, né? Imagina, chegava lá os exércitos que tinham degado coisas, usavam para comida, né? Então, era difícil manter isso. Só para vocês entenderem a dificuldade que ele tinha, eu achei uma coisa assim, muito... Coisa simples, mas que nos mostram a dificuldade que eles tinham. Eles tinham um lema, que era assim: acabe com a formiga antes que a formiga acabe com o Brasil. E aí um deputado aqui do Rio Grande do Sul fez tinha caminhado uma proposta para pegar a brigada militar e utilizar toda ela para combater a formiga. Cara, eu achei bizarro isso. Bizarro, assim, é surreal, cara. Hoje, já imaginou nós pegar a brigada militar hoje, botar, e fazer segurança para matar a formiga, para ver as dificuldades que é. Ele fala dos ataques de gafanhoto que tinha. Então, eles tinham lá os parreiral, chegava, dizimava tudo. Eles não tinham o que fazer, era dar tiro e bater lata. Não tinha inseticida. Agora, ano passado, a gente viu aquela nuvem na Argentina. Cara, era todos os anos, olhar o diário de Cecílio, as cartas, todos os anos dava essas nuvens de gafanhoto e destruía tudo. Era formiga e gafanhoto. Desculpa me estender assim, mas... Não, está ótimo. Muito elucidativo, excelente. Só para completar, eu queria só completar uma coisa, doutor Luiz. Se eu podia aproveitar e fazer o que Rousseau sonhava, que era escolas do interior. Na época de Rousseau, ele dizia que a escola tinha que ser do interior, na agricultura. Exatamente. Muito boa. Se me permite, as minhas férias eram sempre passadas, na época, em lugares do interior, entendeu? Aqui vai me enchendo o saco na hora do conversar com o cara. Totalmente. O Assis Brasil defendia muito o ensino profissionalizante, e muito bem lembrado pelo doutor Eduardo. Ele dizia que toda a escola profissionalizante deveria ser no interior e não na cidade. Tá? Por quê? Talvez porque a pessoa fique mais focada, né? E sinta, porque ele teve uma carta que ele escreveu uma vez que ele estava em Londres, num hotel luxuoso, o doutor Antero Marques, que era médico, inclusive combateu na Revolução de 23 com ele, e aí ele dizia assim: aqui eu sou feliz em Pedras Altas. Eu estou aqui no meio de reis, príncipes, burguesia, mas aqui eu não sou feliz. Aqui é um jogo de interesses, de vaidades e de egos. Eu sou feliz mesmo lá na granja. E um fato interessante: por que ele botou a granja? Ele podia botar fazenda, estância. Porque a granja remete ao quê? O agricultor. Pode ver, né, a tradição aí do Rio Grande do Sul. A fazenda tal, a estância tal. O pessoal não bota a granja, porque remete ao agricultor que é inferior. Era considerado inferior. Entendeu? Como é o preconceito? Não, é a granja. Não concordo, você sabe que eu tenho os meus ancestrais são todos agricultores, só do meu pai para cá que foram homens do comércio, do direito. Então, ao encontro da sua ideia, o Rio Grande do Sul podia começar a ter as escolas agrárias, que justamente as pessoas
aprender a função a posse agrária é diferente da posse civil, na natureza jurídica é diferente. Então, eu acho que esse é um momento histórico de nós assentarmos as pessoas mais nas cidades do campo e tirar das grandes cidades, porque as grandes cidades não têm mais como oferecer infraestrutura de trabalho, de vida, e nosso país todo ele tem uma grande área rural disponível, né? Então, de repente, a proposta que o senhor pode aproveitar aqui com data máxima vênia é justamente criar uma escola piloto para as pessoas, justamente, quando digo piloto, de iniciar, né, não de aviação, ligada de agricultura, né, pessoas aprenderem. Eu, graças a Deus, eu passava minhas férias sempre no interior e voltava recarregado para a cidade e olhava para o campo, né? Porque se a vida vai mal no campo, a cidade perece. É verdade, é verdade. Eu, como técnico em agropecuária, e hoje me considero agricultor também, sou produtor, nós somos, eu sou suspeito de falar. Mas, se vocês me permitirem, uma coisa que eu acho que é interessante. Esses dias uma pessoa me perguntou quem foi Assis Brasil. Aí eu contei para ele a história do general, do Nório Lemos. O Nório Lemos era filho dele. O pai dele entregava mula e coisa. E durante as revoluções que se deram, principalmente de 1923, ele foi escolhido, porque a Revolução de 1923 ela foi independente, ela não foi planejada. Se reuniram os grupos. E, para resumir a história, ele foi escolhido como grande general da Revolução de 1923. E quando ele ficou encurralado, para ele não dizimar a tropa dele, ele resolveu se render. E aí os soldados dele não queriam, preferiam a morte do que se render. Não, eu não vou sacrificar meus amigos, eu vou me entregar. E aí ele foi e mandou um mensageiro, Floriano Peixoto e Oswaldo Aranha, que ele ia se entregar. E aí ele foi, chegou e se apresentou, desceu do cavalo, se apresentou, foi tirando da espada e o cinto do revólver. E aí o Floriano Peixoto disse: o que é isso, general? O senhor não é um homem para andar desarmado. Daí disse que colocou de volta, se emocionou, e os dois se abraçaram, e aí Oswaldo Aranha gritou, disse: viva o Rio Grande! E aí prenderam ele, e o filho mais novo, o Nolo, trouxeram para Porto Alegre, e o filho mais velho foi junto com os outros prisioneiros para Livramento. Quando foi assinado o Tratado de Paz, Honório Lemos foi até Pedras Altas para falar pessoalmente, para participar da assinatura do tratado, do acordo, para ver se ia ser realizado ou não. E aí, quando ele viu o Assis Brasil, ele estava chegando no portão, o Assis Brasil foi recepcionar ele, cumprimentou ele. No relato da biografia do Honório Lemos, ele diz assim: pela primeira vez na vida, senti as lágrimas queimarem o meu rosto, de apertar a mão do Assis Brasil. Um general que já tinha perdido 2 filhos, que já tinha participado de diversas batalhas, chegar e dizer isso. Pela primeira vez na vida, senti as lágrimas queimarem o meu rosto, da emoção de apertar a mão e ser recebido por ele. Aí foi assinado o Tratado de Paz. E como não havia uma unanimidade, eles queriam que o Borges Medeiros já saísse do cargo. Ele já estava há 20 anos, ele ia para o 5º mandato de 5 anos de presidente do Estado. E aí, como não tinha consenso, eles escolheram o Assis Brasil. Que o Assis Brasil decidisse, todos iam aceitar. E aí o Assis Brasil fizeram um acordo lá e tal, que ele ia terminar o mandato dele. E aí, quando assinaram o tratado, o general Honório Lemos saiu para fora e tinha um repórter. E aí comunicou que tinha sido assinado o Tratado de Paz. Ele dizia: e o Borges? Ele continua até o final do mandato. Ele disse que o repórter perguntou: mas se brigaram por quê? Lutaram por quê? Se ele vai continuar. Nós lutamos para que nós sejamos mais governados por leis do que por homens. Por isso que nós lutamos.
Tá? Então, para te ver como os caras tinham caráter, como os caras tinham habilidade, como os caras tinham... Então, eu fiz esse relato, uma para mostrar o respeito que eles tinham entre adversários, porque naquele momento eles estavam, mas eles eram conhecidos, eles eram amigos. Tá? O Borges Medeiros mesmo e o Assis Brasil estudaram na Faculdade de Direito juntos em São Paulo. Estavam ganhando. O Nora Lemos e o Floriano Peixoto e o Oswaldo Aranha eram conhecidos, mas naquela época estavam em lados diferentes, mas nunca perderam o respeito. Tá? E aí chega um cara desse e se emociona em apertar a mão do Assis Brasil. Eu acho que aí sintetiza um pouco do que ele significava, né, para a sociedade, para as pessoas. Né? E aí ele dizia, apenas que o meu filho não veio junto, que esse é o sonho que eu tenho para meus filhos, de ver a pujança, a abundância que tinha na granja naquela época, né, de cultura, de gado e tudo. Eu vou me estendendo aqui, às vezes eu esqueço que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, e falo mais e ouço menos. Me desculpem. Mas nós estamos aqui para ouvi-lo mesmo. Maravilha. O Paulo Reis, tu tinhas levantado a mão para a pergunta? Eu passo agora, Vladimir, o nosso palestrante já respondeu a nossa indagação. Obrigado. Pois não. Pará, tu já estás satisfeito com a resposta? Estou emocionado, estou com a atitude com o nosso grande legado. Vai dar um legado para nós aqui, o doutor Segado e a família dele. Espero que os filhos também levem esse legado. Parabéns. Eu nunca pensei que fosse tão importante esse castelo e essa história. Aprendi hoje muito. Muito obrigado. É isso aí, doutor Segatti. O Sérgio Rocha levantou a mão. Obrigado, Vladimir. Obrigado. Boa noite, doutor Luiz Carlos. Me associo aos colegas aí, aos elogios na sua trajetória de vida. E eu só quero deixar consignado o seguinte, dada o tamanho da CIS Brasil, em nível principalmente estadual e federal também, e dado o tamanho da sua iniciativa em adquirir esse patrimônio que estava se terminando, eu sou da opinião que lhe olhem, lhe reconheçam por essa atitude e que o seu nome, pelo menos, conste de uma lista, se é que ela existe, para receber o ordem do Mérito Farroupilha para a Assembleia Legislativa do Estado. Eu não deixo por menos. Não deixo por menos. E espero, sinceramente, pelo que eu ouvi aqui, que tanto desconhecia da história da CIS Brasil e do que o senhor nos relatou aqui, que outras entidades ou órgãos estaduais, públicos ou não, se associem a essa iniciativa para que realmente o seu objetivo seja atendido, que virá para a cultura de nós todos. Então, eu quero reiterar aqui, espero que o seu nome seja lembrado para receber a ordem do Mérito Farroupilha da Assembleia Legislativa, principalmente pelo fato de ser quem foi a CIS Brasil. Meus parabéns, congratulações, senhor Luiz Carlos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Eu sei que essas palavras são mais pelo bom coração dele do que por merecimento meu. Eu brinco às vezes, eu digo que na vida da gente nada é por acaso. E como é que eu vou te dizer assim? Eu brinco que eu acho que eu fui o que quebrei o vidro da janela, porque não sei se você sabe, quando o Assis Brasil se exilou, o pessoal do Borges de Medeiros tentou arrombar a porta, só com uma de ferro, não conseguiram. Aí eles quebraram 4 vidros, uma janela, arrombaram, entraram e vandalizaram lá dentro. E aí, quando o Assis Brasil voltou, ele não deixou trocar aqueles vidros. Ele mandou botar um por fora e deixou ali. Ele dizia, toda casa, todo castelo tem que ter suas cicatrizes. E aí eu acho que eu fui o que quebrei o vidro lá, porque agora eu tenho a obrigação de resgatar, né? Então eu acho que eu fui o que joguei as pedras lá. Eu dei uns tiros, alguma coisa eu fiz. Então, essa obrigação de... Mas eu te digo assim, ó, a maior recompensa para mim, tanto que está tudo no nome dos meus filhos e eles que estão fazendo tudo isso, eu sou apenas o presidente da Associação do Castelo de Pedras Altas, e a gente tem uma cultura dentro da nossa família. Lá tudo é de todos. Meus filhos têm essa consciência de que
o dinheiro é importante, mas eles estão aprendendo junto, nós estamos trabalhando, por exemplo, lá, as roçadas, limpeza, não é empregado que faz, somos nós. Meus netos agora plantando flor, é eles que têm que pegar na enxada, é eles que têm que fazer. O serviço mais difícil sou eu que faço junto com meus filhos. Meus empregados fazem o serviço mais leve. Quando eles param de dia, de noite eu toco o trator. Esse é o dia, estão todos convidados para nos visitarem, quando quiserem. É um convite que eu faço para você, vai ser uma honra, um prazer imenso, para que vocês que são sábios, tá, possam desfrutar daquela biblioteca, de tudo aquilo que está lá, porque eu mal e mal sei um pouquinho de português, quanto mais inglês e francês e latim, tem tanta coisa que deve ser precioso lá para vocês que são intelectuais e sábios. Mas eu digo assim, o que eu quero para minha família, que eu acho que é o que mais importa, é a nossa união, é a gente fazer de forma simples, mas correta. E isso, para mim, é o meu maior... A minha família é tudo para mim. A minha esposa, meus filhos, meus netos. Então, agora, semana passada, estava lá meus netos com 2, 5 anos, lá plantando flor, plantando árvore, ajudando a roçar. Então, cara, é isso eles vão aprender a dar valor. A Assis Brasil fazia assim com os filhos deles. Fazia tirar o leite, fazia tratar os porcos, tratar o gado, tudo assim que ele fazia. É assim que eu aprendi, é assim que eu... Só para vocês entenderem, eu falei lá no início, quando eu tinha 12 anos, eu fui promovido, fui ajudante de mecânico. Meu pai me arrumou um emprego de ajudante de mecânico. Então, me levou lá, me apresentou para o patrão, e aí, quando ele foi sair, agradeceu, disse, final do mês eu volto aí para ver o que eu tenho que pagar. Fiquei quietinho, porque Deus o livre responder para o pai, né? Naquela época não se levantava a voz. Cheguei em casa com o pai, que história é essa? Eu vou lá trabalhar, quando tem um cavalo emprestado, agora no final do mês o senhor vai lá e querer ver quanto tem que pagar. Que história é essa? Eu achei que eu ia ganhar um dinheiro. Disse, meu filho, antes de você aprender a ganhar dinheiro, tu tem que ser bom em alguma coisa. Então, se tiver que pagar a primeira vez para te aprender a ser mecânico, eu vou pagar. Depois que tu for bom em alguma coisa, tu aprende a ganhar, tu vai ganhar dinheiro. Então, nós fomos criados com essa cultura. Tá? Esses dias, uma pessoa me fez uma pergunta. O que para mim tem mais significado lá dentro? O que mais mexe comigo lá dentro? Aí eu disse para eles que é a enciclopédia de D'Alembert. Não sei nem o que está escrito. Não sei nem o que se trata. Mas, voltando uma história, meu sonho, quando era piá, quando era gurizão, era comprar uma enciclopédia daquelas que vendiam em porta de casa. Acho que daí da minha época, lembra? Que escapadura que vendia, esse vendedor de livro. Hein? Eu achava muito chique, bonito, mas não tinha dinheiro. E nós, Deus o livre, italiano, pedir dinheiro para o papai, né? Era muito feio. Aí o que eu fiz? No tempo que eu estava no colégio agrícola, eu trabalhava no sábado e domingo, carpindo horta, pomar, ajudando a podar maçã, depois que já estava o serviço que a gente fazia no colégio agrícola, para arrumar uma grana para comprar essa tal de enciclopédia, que eu achava bonito, era um sonho de piar. Eu gostava muito de ler na época. E aí consegui arrumar um dinheiro. E aí um dia eu estou lá no setor de agricultura e falando com um senhor lá, falando da filha dele, que a filha dele não enxergava, não sei o quê. Digo, mas não enxerga por quê? Aí ele me respondeu assim, tem problema nas vistas. É assim, nesse tempo das vistas, e os mais antigos aí vão saber o que é. E aí eu disse, tá, mas o senhor já levou no médico? Não, nunca levei, não temos dinheiro e tal. Eu disse, barbaridade. Aí fui lá, falei com o diretor do colégio, tal, conseguimos um médico, levamos o carro do colégio, tudo. Precisava comprar um óculos. Aí fui fazer um orçamento, eu juntava tudo que eu tinha, não dava para comprar o óculos. Eu não sei se o que eu tinha era pouco, o óculos que era muito caro. O cara com 15 anos pobre, os 10 reais podia ser uma fortuna, né? Então, eu não sei dimensionar isso. Aí a gente fez uma vaquinha com a autorização do diretor e conseguimos arrumar o dinheiro, compramos óculos para ela, voltou a enxergar. Sei que você foi toda a minha economia e nunca comprei
essa tal de enciclopédia. E quando cheguei no castelo, não sabia que tinha lá a Beatriz Araújo, secretária da Cultura, ministra Segatti. Sabe o que tem aí dentro? É a primeira enciclopédia escrita no mundo. A de Diderot d'Alembert. Daí eu tive que ver. 40 anos depois, ganhei minha enciclopédia. É só Deus mesmo, né? Então, Nada acontece por acaso. É incrível. Dá para... tempo... Você relembrou o tempo da Barça, né? Mas ver como Deus é bom demais, né? É muito emocionante, Segatti. Me desculpa até, mas é que você não tem... Não, mas olha, isso aqui, a expectativa que nós tínhamos ao convidá-lo, ela foi superada enormemente, né? A gente tinha uma expectativa de conhecer alguma coisa sobre o castelo, sobre sua compra, e você vem nos trazer uma história de vida modelar que certamente deve ser levada ao conhecimento do mundo. Um exemplo. Porque é um exemplo de vida fantástico, né? Quando você demonstra a emoção, né? No que está falando, isso aí é algo verdadeiro que você sente porque você viveu desta forma. Então, nós só podemos agradecer em poder estar contando contigo hoje, né? E sabendo, né, tudo que estamos sabendo através de ti. Lembro do início da sua conversa, né, quando falava que trabalhou na CIS Brasil e que a CIS Brasil era, né, vista de uma maneira. E se nós mesmos, né, começarmos a pensar, né, quem é CIS Brasil, ninguém se dedica ao aprofundamento. Então, e também quando tu contaste no início, né, que a ideia de adquirir o castelo não era para o castelo, né? Vocês estavam procurando uma área para desenvolverem atividade agrícola e pecuária, né, que vocês desenvolvem, né? Mas também o que vocês adquiriram, né, mesmo que pretendam repartir, e em repartindo, vão fazer com que muita gente, né, conheça com profundidade a história do país, né? Vocês estão trazendo um legado que estava adormecido. É verdade. Né? É um ressuscitar de algo. Né? Isso aí só pode ser altamente cumprimentado e parabenizado. Né? A oportunidade que nós temos tendo hoje é algo inimaginável. Ainda bem, né, que nós postamos as nossas conversas no Facebook e no YouTube para que mais pessoas consigam saber desses exemplos e possam também contribuir para o aumento desse legado. E eu percebo que, no caso lá de Pedras Altas, não é? Com o seu adquirir do castelo, vai mudar completamente, né, tudo o que aconteceu até agora. Né? Porque no momento que começar a ter conhecimento e que começarem as visitações, certamente, né, o crescimento vai ser alguma coisa assim, né, inimaginável. Mas a gente só pode cumprimentar. Ficou uma questão apenas para mim, né, porque eu não cheguei a ler com todos os detalhes do Assis Brasil. Até quando, né, o Assis Brasil, ou a família, viveu lá no castelo? Isso aí daí seria uma pergunta para o final, né?
A dona Lídia morou até uns 2 anos atrás, ela estava morando lá no castelo ainda. A dona Lídia, que é uma neta do Assis Brasil. A segunda esposa do Dr. Assis Brasil, que era a dona Lídia, a Condessa Lídia, ela morreu em 1973, com 95 anos. E aí depois ficou a tia Quinquim, que era a outra filha mais velha, que morou muitos anos lá. E aí a dona Lídia, que era uma das netas, ficou até uns 2 anos atrás. Aí quando saíram, deixaram tudo aberto, roubaram muitas coisas, espadas e coisas. Eu até te digo assim, se é qualquer outra cidade, acho que não tinha sobrado nada. Não ia sobrar nada. Porque imagina e saíram, deixaram as portas do castelo ficaram abertas, as janelas ficaram abertas. Imagina quanto vale uma enciclopédia de Diderot dando aberta. Quanto vale pratarias que tinha. Tem tantas coisas lá, meu Deus do céu. Tantas coisas assim, digo, é só Pedras Altas mesmo. Se for para outra cidade, acho que não sobrava nem o reboco. Então, mas assim, voltando do Dr. Vladimir, eu falei no início ali que às vezes dá um pouco de medo, porque no medo no bom sentido, assim, porque as pessoas criam uma expectativa muito grande. Teve gente lá que já mandou formar posada, já estão pensando em abrir hotel, já estão pensando em fazer isso, já estão fazendo aquilo, tá? E a gente, queira ou não queira, a gente é responsável também por essa expectativa que as pessoas criam em cima da gente. Então, mas uma coisa vocês podem ter certeza, nós vamos fazer tudo que tiver ao alcance da nossa família enquanto nós estivermos lá, porque nada é para sempre, nada é eterno, mas enquanto Deus permitir, enquanto for para nós ficarmos lá, vocês tenham certeza absoluta que podemos até errar por ignorância, por falta de conhecimento, mas jamais por falta de vontade, por falta de dedicação, isso não. Então, nós, com certeza, nossa família vai dar o melhor, tá? Porque, além dessa história bonita, tudo, a gente é responsável por aquelas pessoas. Se a gente puder melhorar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Tá? Porque hoje a gente está lá, assim, nessa obrigação de restaurar. Amanhã depois vai ser outro. E eu sempre, ao menos, procuro passar para os meus filhos que o dia que nós chegarmos no mundo espiritual, acho que Deus não vai querer saber se eu fui advogado, se eu fui agricultor, se eu fui técnico agrícola, o que eu fui. Que bens eu tinha, que bem eu não tinha. Eu acho que Ele vai querer saber que bem que eu fiz. Que bem nós fizemos. Não quem nós somos, mas o que nós fizemos. Então, é isso. Então, a nossa família está envolvida nisso. E com aquela certeza que nós só somos o proprietário. A nada. O legado pertence a vocês. Acho que é isso define tudo. Muito bem, doutor Luiz. Ficamos imensamente gratos, mais do que satisfeitos, né, em tê-lo aqui nessa oportunidade. E aproveitamos também já para deixar, e iremos convidá-lo em outras oportunidades, né, sobretudo, pensamos, né, num momento adequado, fazermos uma visita com o nosso grupo até o castelo, né, para conhecê-lo, né, pessoalmente, né, e ter a oportunidade de apertar a sua mão. Nossos agradecimentos, e eu deixo para as suas considerações finais e ao Paulo Regis depois para o encerramento. Muito obrigado. Então, pessoal, eu quero agradecer de coração por essa oportunidade, dizer que foi uma honra poder falar com vocês, passar esses minutos com vocês, tá? E vai ser uma honra ainda maior poder receber vocês lá no castelo. O dia que quiser, o Paulo tem meu contato, pode passar para quem quiseres aí também. O dia que quiser, quero ir visitar, quero levar minha família, só agendo para a gente estar lá, para poder receber vocês, para poder dar a atenção que merecem, tá? E vai ser uma honra, tá? Poder receber vocês. Como eu digo, nós precisamos de todo mundo, tá?
Deus, no momento certo, traz as pessoas certas para nós. Então, tudo vai acontecer, tudo vai dar certo, eu não tenho dúvida nenhuma, porque as pessoas certas estão vindo. Dá uma prova de hoje. Pessoas que nós não se conhecíamos, eu mesmo não conhecia vocês. Vocês aqui perderam 1 hora e pouco da vida de vocês aí, para ouvirem aqui o Sérgio falando. Mas isso que é bacana, isso também nos motiva, isso nos dá mais força. Então, olha, gratidão pela oportunidade, gratidão por me aguentar essa hora e pouco aqui. E vai ser uma honra, um prazer imenso poder receber todos vocês lá e compartilhar um pouco daquela história. Também fico à disposição de vocês aí. Fiquem com Deus. Também quero salientar que ficamos felizes com a participação da sua filha também. O bebê. Ficando conosco aqui. A Camila mesmo é a minha filha mais moça também. Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês esta noite. Estou um pouquinho sem voz, por causa da tosse. Tudo bem. Então tá. Muito obrigado, Paulo Regis, para o encerramento. Muito bem, Vladimir. Agradecemos aí ao nosso palestrante, Dr. Luiz Carlos Segat, por essa narrativa da sua trajetória de vida e sobre o conhecimento ampliado sobre a vida de uma das maiores e mais importantes personalidades do Rio Grande do Sul. Nem sempre nós temos essa oportunidade de trazer a história que foi garimpada por alguém no ambiente próprio, no ambiente onde ele viveu. Né? E o senhor revela, doutor, um bom conhecimento sobre a vida dessa personalidade de grande importância, não só para o rincão do Rio Grande do Sul, mas para o Brasil como um todo. Né? Nós queremos registrar a nossa gratidão pela sua disposição e atender ao chamamento da Amigos. Tenha absoluta certeza que foi muito importante essa noite. Nós aqui abeberamos um conhecimento extremamente importante e reitero aqui a posição expendida pelo nosso presidente Vladimir. Nós queremos, sim, numa outra oportunidade, não só visitar o castelo, mas também estreitar laços de amizade com o senhor, tá? E com a sua família. E, ao mesmo tempo, parabenizar a doutora Camila Segat, tá? Por também estar participando conosco e sabendo hoje que ela é uma das proprietárias, né, do castelo. Parabéns pela iniciativa, ficamos muito felizes. Tenha certeza que para nós não foi um tempo, ele passou voando, tá? O seu relato nos preencheu aqui momentos em final de tarde magníficos. Em outra oportunidade, nós queremos também convidá-lo, agora quando nós tivermos a possibilidade de retomar as nossas atividades presenciais, gostaríamos de convidá-lo para estar presente numa das reuniões almoço que nós vamos promover. Amigos, nós agradecemos e registramos a presença, já havíamos mencionado, da filha, né, do nosso palestrante, a doutora Camila Segat, da senhora Altair de Conto, né, do senhor Ricardo Rodolfo Bueno, Marcelo Cabeda e da Heloísa Machado Rosa da Silva. Agradecemos e registramos a participação dos nossos gestores da Amigos e, por derradeiro, nós informamos que o nosso próximo evento será a palestra do escritor e membro da Academia Rio-Grandense de Letras, que é o professor Alci Cheuishi, né, que excepcionalmente vai fazer uma palestra no dia 13, agora de setembro, e vai versar sobre o processo criativo do livro A Guerra dos Farrapos. Parece que tem tudo a ver agora, né? Nós estamos entrosando fatos, né, no Rio Grande do Sul ao vivo. Né? Amigos, nossos trabalhos estão encerrados. Nós desejamos uma boa noite a todos e muita saúde. Até breve. Obrigado. Parabéns, doutor Segat. Parabéns, doutor Luiz. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Saúde. Obrigada. Boa noite, Obrigada.
Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigado. Um abraço. Obrigado por tudo. Abraço. Obrigado.